Reza então comigo que você vai passar parte dessa manhã até mais ou menos aí o horário do almoço, a gente tá começando um pouco atrasado, mas eu tinha avisado que a gente ia chegar um pouco atrasado por conta do trânsito em Fortaleza e pelo fato de deslocamento de outra instituição para cá, certo? Então, quando a gente começar aqui, a gente não para, a gente vai falar de história do Brasil, vai fazer um apanhado, o material tá subindo aí para vocês, então vem comigo aqui sobre o que é que a gente vai falar, tá ok? Na ESA, só cai História do Brasil. Então a gente vai colocar bem aqui, História do Brasil, vai fazer uma divisão sobre ela. Tem 10 questõezinhas aí para você, 10 questõezinhas aí para você. E essas 10 questõezinhas, elas são importantes porque pegam vários momentos da história do Brasil. Então eu vou fazer um apanhado dessa história do Brasil e a gente vai trabalhar um pouquinho o que pode ser cobrado na prova. O primeiro tópico, ele não é bem relacionado diretamente, certo, aos índices de história do Brasil no livro. Ele é uma transição da história geral para a história do Brasil. Newton, por quê? Porque eu vou simplificar e a gente vai chamar de grandes navegações. Grandes navegações. Então, se você está olhando para o edital e não encontrou o termo grandes navegações, não se incomoda. Porque pode ser chamado de expansionismo marítimo comercial, certo? Pode ser chamado de expansão marítima somente. É o início do processo de globalização. Então, você tem que entender um pouquinho de grandes navegações. E o esquema aqui é a gente pegar e dizer o que é cobrado sobre grandes navegações para que o evento ele seja mais do que um evento de conteúdo, mas um evento que faz você seguir direitinho o roteiro de história para você não estudar a mais e não estudar a menos. O que é que você precisa saber sobre grandes navegações? O contexto histórico. Newton, que tipo de contexto? A lucratividade das especiarias, certo? Que são aqueles produtos muito ligados a temperos, que são negociados com um fluxo muito intenso da Índia, né, da região oriental para a Europa. E o fechamento, boa parte dos portos italianos agora não servirão mais aos interesses portugueses e espanhóis, fazendo com que os mesmos encontrem novas rotas para a manutenção desse comércio altamente lucrativo, que inclusive pode gerar lucro de até 1000%. Então, esta é a primeira parte, é você entender o porquê de as grandes navegações terem ocorrido durante esse período. Então eu tenho o comércio das especiarias com o Oriente, o fechamento, né, a cobrança de impostos mais altos pelos portos italianos e a necessidade de novas rotas. Newton, segunda coisa que eu preciso, as causas do pioneirismo português. Newton, como assim pioneirismo? Os motivos pelo qual Portugal partiu na frente. E o motivo mais cobrado em prova é a centralização política precoce. Essa centralização política precoce foi promovida pela Revolução de Avis ou crise, né, dos anos 80 lá em Portugal, 1383 até 1385, onde se coloca, após uma sucessão dinástica mal sucedida, Dom João no poder, mestre de Avis, por isso Revolução de Avis. Então, vem aqui com o tio. Perguntado sobre grandes navegações, o tema é pioneirismo português. Qual é a primeira coisa que você deve lembrar? Centralização precoce. Portugal se transforma num estado centralizado antes dos demais. Motivo, Revolução de Avis, 1383, 1385. Consequência, os poderes são entregues, são colocados, são obtidos por Dom João, mestre de Avis, fazendo com que assim, dentro de Portugal, a burguesia saiba a quem recorrer quando tiver anseios econômicos, quando tiver necessidade de investimentos, tá ok? Outra coisa que é interessante que você saiba, ligada à história do Brasil. Ligada à história do Brasil. Newton, como assim? Porque eu também tenho as navegações espanholas, eu também tenho as francesas, eu tenho as inglesas, mas a gente precisa mesmo das portuguesas. Qual é a ideia tomada por Portugal nessa nova rota para o comércio com as Índias? O périplo africano. Périplo africano. Newton, o que é o périplo africano? O contorno do continente africano. Por isso, alguns navegadores são tão conhecidos. Gil Eanes, no cruzamento do Cabo Bojador, Bartolomeu Dias, naquilo que seria o cruzamento do Cabo das Tormentas, ou depois Cabo da Boa Esperança, e Vasco da Gama chegando até as Índias. Obviamente, a gente tem para a historiografia tradicional um desvio dessa rota, muitos diziam no passado ter sido sem querer, hoje a gente já não contesta mais essa ideia de ter sido proposital.
que é a chegada de Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500, que é o que você conhece como o dia, entre aspas, do descobrimento do Brasil, dia do descobrimento do Brasil. Duas hipóteses de por que aqui nós chamamos de Brasil a terra que habitamos. Uma, o pau-brasil. Duas, uma ilha lendária que ficava ao ocidente do litoral europeu, próximo à Irlanda, né, que seria a ilha lendária de Brasil, ou Brasil, que seria uma ilha paradisíaca, um cenário muito parecido com o cenário encontrado pelos portugueses por aqui. Perfeito até então? Então, nas causas do pioneirismo português, o principal destaque está para a centralização política precoce. Mas existem outras causas, como, por exemplo, localização geográfica, o domínio da pesca com bacalhau, que faz com que eles tenham um conhecimento marítimo, a possibilidade de uma escola, que é a escola de Sagres, ter existido e que o infante Dom Henrique trazia os conhecimentos náuticos mais avançados da época, o fortalecimento da burguesia mercantil, investimentos inclusive da burguesia italiana dentro do projeto português. Então você tem aí uma série de causas e fatores em um tema que é um tema tão bestinha, né? Que é o tema das grandes navegações, tão importante, início do processo de globalização, é uma mudança completa, né, no mapa do mundo naquele momento, porque até então o Oceano Atlântico era visto como um mar tenebroso. Esse Oceano Atlântico, o mar tenebroso, ele nada mais é do que uma criação do imaginário de que a Terra era plana, por isso tinha um abismo sem fim, monstros marinhos, locais de água fervente, tudo aquilo que você conhece, que já deve ter ouvido, inclusive, né, lido em livros, assistido em filmes, a respeito desse imaginário do que é o Oceano Atlântico. Por isso, né, também a coragem portuguesa, relatada nos Lusíadas de Camões, a respeito da saga portuguesa desbravando esse mar tenebroso, esse Oceano Atlântico. Então, o período das grandes navegações, a gente associa esse período das grandes navegações mais aí ao século XV, ao século XVI. Lembrando também que eu vou começar a prestar um pouco mais de atenção no mercantilismo, certo? Mercantilismo, a gente já tem mercantilismo aí desde o século XII, a nomenclatura é dada no século XVIII pelo Adam Smith, mas as características principais do mercantilismo são, né, busca por metais preciosos, o famoso metalismo, balança comercial favorável, a busca pelo superávit, protecionismo estatal, intervencionismo econômico e também o colonialismo, que é o que vai fazer com que Portugal acabe gerando essas amarras, né? Amarras que inicialmente são amarras um tanto quanto flexíveis, né? E depois são enrijecidas, principalmente depois que Dona Maria a Louca lança um alvará que proíbe a criação de manufaturas no Brasil. Então, por favor, o que a gente tem aqui são as grandes navegações como principal tema a ser estudado na sua prova, tá ok? Principal tema. Desmembrando mais ainda, eu colocaria aqui para você um período chamado de período pré-colonial, muito importante. Período pré-colonial. Newton não está no meu edital, está na administração portuguesa na América. Na administração portuguesa, sim, porque aqui esse período é chamado de pré-colonial, embora já esteja dentro do período colonial brasileiro, porque não havia uma atividade com a finalidade colonizadora. Newton vai de quando a quando? A datação não é precisa, mas vai aproximadamente do ano de 1500 ao ano de 1530, alguns dizem 32, outros dizem 34. Newton, por que usa o ano de 1530? A chegada de Martim Afonso de Souza, certo? Newton, por que usa 1532? O início do processo, efetivamente, de produção canavieira. E por que usa o 34? As capitanias hereditárias. Geralmente, quando eu dou aula para qualquer concurso militar, eu foco muito no bom entendimento desse período. Por quê? Eu não tenho um ciclo econômico, eu tenho uma atividade econômica. Aqui o Brasil, ele gira em torno do pau-brasil, haja vista que o comércio com as especiarias ainda está bombando e aqui não se é descoberto metais preciosos logo de início. Então os metais amoedáveis não são aqui encontrados em primeiro momento. Serão depois, no final do século XVII, início do século XVIII, durante o ciclo aurífero brasileiro. Agora, Newton, me responde só uma coisinha. É um período que cai muito em prova? Não, mas é um período que precisa ser entendido para o entendimento dos períodos anteriores. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um período cuja principal atividade econômica é o extrativismo, inclusive pode ser ligado até com as questões ambientais, na devastação da Mata Atlântica, que é atualmente uma região, né, uma mata, um bioma que sofre com a degradação provocada pelo homem. Então,
Entre 1500 e 1530, eu tenho nada mais, nada menos do que o extrativismo do pau-brasil, principalmente por conta da pigmentação, né, extraída do pau-brasil, que permite que os tecidos fiquem vermelhos, fazendo com que assim ele tenha uma alta lucratividade no mercado europeu, principalmente. O pau-brasil, ele vai ser a atividade principal, não é ciclo porque não tem função colonizadora. A negociação com os índios, esse primeiro contato é muito importante, na forma de escambo. Índio não é coitadinho, índio não era coitadinho, índio não será coitadinho. Precisa de proteção, precisa, porém, ter a visão do índio como sendo sempre enganado, muitas vezes faz com que você veja a história de maneira diferente. Os índios viam vantagem nas bugigangas que eram dadas pelos portugueses e viam vantagem também na extração do pau-brasil, colocando a madeira nas feitorias e vendendo as toras para os portugueses. Então, naquele momento, parecia ser um bom negócio para os dois. O índio pegava o que ele nunca viu, o português pegava o que dava a ele lucro, né, na atividade econômica. Então, o escambo. Principalmente a associação dos portugueses com os tupis. Índios do litoral, eles têm, né, uma relação um pouco conturbada com os índios do interior, como é o caso dos tupinambás. Inclusive, esses índios do interior acabam se associando aos franceses durante determinado período para que esses franceses possam por aqui combater a pirataria, né, não respeitando o pacto colonial, que é lançado por Portugal sobre o Brasil. Pacto colonial ou exclusivo metropolitano é uma forma que você pode chamar isso. Então, entre 1500 e 1530 é necessário que nós tenhamos algumas expedições que são expedições que têm finalidade bastante específica. Expedições de reconhecimento, né, Gonçalo Coelho, Gaspar de Lemos, e eu tenho as expedições guarda-costas, né, que são expedições como as expedições de Cristóvão Jacques, que chega por aqui na tentativa de afugentar aqueles que estavam extraindo riquezas de uma região que Portugal não poderia mostrar todo o seu interesse. Depois, o que acontece? O comércio com as Índias começa a declinar, a abertura de novas rotas, as próprias, né, a própria burguesia, os portos italianos, passam agora a permitir uma navegação com impostos menores, fazendo com que assim os produtos cheguem em maior quantidade na Europa, diminuindo assim o seu valor, portanto a lucratividade. E também nós temos a descoberta de ouro na região da América Espanhola, fazendo com que assim nutra-se um anseio, uma possibilidade, uma esperança de que esse ouro também possa estar presente dentro do território brasileiro e será, né? Será descoberto, como eu falei, pela atividade bandeirante no final do século XVII. Então, período pré-colonial, espero que você tenha entendido aí o resumo, certo? O resumo. Newton, e aqui, no período colonial, propriamente dito, o que é que eu vou ter? Cara, o que é que a gente vai ter que estudar assim de maneira mais legal no período colonial? Período colonial propriamente dito. Olha, por favor, se você está assistindo essa aula, se for para tirar o print dessa lousa, você, por favor, explica para o coleguinha que eu não estou excluindo o período pré-colonial disso que nós chamamos de Brasil Colônia. Por favor. Eu vou colocar aqui porque tem outras coisas que podem ser cobradas. Newton, por exemplo, eu posso ter aqui de 1530 até o ano de 1822, 1530 a 1822, vários assuntos que podem ser cobrados separadamente. Eu não sei nem se eu vou lembrar de todos esses assuntos, mas vários assuntos, vamos elencar alguns mais importantes que são cobrados em prova. Um que é muito importante é a administração colonial. Administração colonial, principalmente com dois assuntos, capitanias hereditárias e governo geral. Quando o assunto é governo geral, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Quando o assunto é governo geral, fundação de cidades, como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Inclusive, Salvador, primeira capital do Brasil, ainda no ano de 1549. Invasões estrangeiras, só que eu também desmembro esse tópico por conta da presença, né, francesa no Brasil, ali na virada do século XVI para o século XVII, tá ok? Então, o que é que eu tenho aqui? A administração colonial. Na verdade, me perdoe, durante o século XVI. Então, administração colonial. Dois fatores primordiais: capitanias hereditárias e, obviamente, governo geral. Capitanias hereditárias e governo geral. Newton, eu não sei o que são as capitanias hereditárias. Lembra que eu falei agora há pouco? Aliás, deixa eu interagir um pouquinho com vocês, né? Senão vocês vão pensar que a aula é gravada, né?
98 pessoas assistindo, 117 likes e aquele dislike maroto, né? De alguém que no passado quis casar comigo e eu não passei, né? Vamos lá. Onde eu consigo o material? Me responda, Diego. O material já está postado? Está. São quantas questões? 10 questões. Qual é o diferencial dessas questões? Gabaritadas e comentadas. Sobre quais períodos? Todos os períodos da história do Brasil ao qual me referirei aqui. E alguns talvez que não dê tempo de me referir por conta do tempo que nós temos de evento que vai até o meio-dia, porque eu já corro também daqui para outra instituição. Certo? Número 2, assim, né? Primeiro já falei sobre o material. Número 2, serve para a SpaceX? Serve. Por quê? Porque a SpaceX não anula a sua necessidade de memorização. As questões são um pouco melhor elaboradas, são questões um tanto quanto mais conceituais, mas o que a gente está falando aqui nada mais é do que efetivamente um apanhado da história do Brasil. Um apanhado da história do Brasil. O foco principal é a ESA, mas você sabe que a história do Brasil também cai na SpaceX, né? O Lucas Limeiro está falando Pernambuco e São Vicente, as duas que deram certo graças a cana-de-açúcar. Existe, né, uma outra especulação, essa é a resposta que você daria numa prova, mas que a Baía de Todos os Santos, a capitania da Baía de Todos os Santos, também teria dado certo. Inclusive porque quando o governo geral chega, essa se torna a principal capitania. Beleza? Lembrando que as capitanias hereditárias perduram, né, até a quase independência do Brasil. O governo geral ele não exclui o sistema de capitanias, mas centraliza a administração portuguesa, né? Depois tem o governo geral para corrigir a bagunça dos senhores de engenho. Na verdade, vamos aqui. Já que a gente está falando diretamente com o aluno, né? O G. Polastre, né? Fala aí, professor, um grande abraço, G. Polastre. Aliás, não tem como a gente, obviamente, falar em um evento de tudo e qualquer coisa sem mandar um grande abraço, um beijo muito carinhoso para os monitores. E eu estou vendo aqui a Andressa Freitas, né, como monitora online. Muito obrigado. Sem vocês, os eventos não teriam nem sequer 1/10 do brilho que tem. O professor, ele se torna muito coadjuvante mediante o trabalho de você, né? O Futlance está dizendo a cana-de-açúcar acabou por causa da concorrência nas Antilhas, né? Olha, a produção canavieira no Brasil persiste até os dias atuais. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Só que deixou de ser naquele momento um negócio tão lucrativo, porque boa parte do subsídio da tecnologia para a produção, né, do açúcar é levado para as Antilhas após a expulsão dos holandeses. Após a expulsão dos holandeses, ou seja, posterior àquilo que será a União Ibérica, certo? Insurreição pernambucana, Batalha dos Guararapes, tudo aquilo que você já conhece, perfeito? Só que você vai ver que ali eu estou falando de século XVII, né? União Ibérica, 1580, 1640, 1654, a expulsão dos holandeses. 44, Maurício de Nassau sai daqui, tendo feito uma boa administração. O conde Maurício de Nassau, o alemão. E você vai ver que é no finalzinho desse mesmo século XVII que a descoberta de ouro vai ser um alento para a administração portuguesa, porque Portugal vai estar bem endividado, né? Wagner Aurélio, certo? Um abraço. Futilances, eu acho que eu respondi, se não pode perguntar de novo. Gabriel Augusto, boa tarde. Gusta Rodrigues, também boa tarde. Lucas Limeira, boa tarde. Matheus Pinheiro, boa tarde. Igor Vinícius, boa tarde, né? Prova da ESA, dia 18 de julho, prova da ESA, dia 18 de julho. Então, se você aí já tem um conhecimento bom de história do Brasil, pode notar que os assuntos meio que se repetem. E um dos assuntos, deixa eu até, tá meio torto ali, eu vi no vídeo, né? Deixa eu até ajeitar isso aqui, por conta do meu toque muito acelerado, né? Hoje tá pior. Vala-me Deus, Diego. Ó, vou fazer o seguinte, ó, vai e vai voltar voando. Olha aí, eita pau. A gente é foda, né? Administração colonial. Administração colonial. Quais são os dois assuntos principais? Capitanias hereditárias. E 14 e 15 faixas de terra, né? Porque São Vicente é dividido ali em primeiro e segundo lote. E você vai ver que São Vicente, nada mais, nada menos do que está nas mãos de quem? Do rapazinho que você conhece muito bem, né?
o Martim Afonso de Souza, capitania de Pernambuco, da mão do Pero Coelho. Então, Newton, como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Simples. Primeiro, os motivos que levaram à implantação do sistema de capitanias hereditárias no ano de 1534. Newton, quais são os motivos? Primeira coisa, eu quero uma atividade que realmente venha a promover a colonização do Brasil. E qual é a atividade encontrada? A cana-de-açúcar. Motivos pelo qual a cana é utilizada no Brasil. Lembra que eu falei agora há pouco que os portugueses utilizam-se do périplo africano para que eles possam chegar até a região das Índias? Inclusive, você vai ver que as conquistas portuguesas perpassam o momento que se chega até o Brasil. 1498-99, o Vasco da Gama chega na região das Índias, porém, isso depois vai ser continuado. Eu vou ter boas conquistas, como Goa na Índia, Macau na China, eu vou ter uma expansão portuguesa bem latente também no Oriente. Porém, inclusive algumas colônias portuguesas, certo, na África e no Oriente, são perdidos após a expulsão dos holandeses aqui no Brasil, mas isso a gente fala depois. Você vai ver que algumas conquistas são conquistas marcantes, né? Conquista da Ilha da Madeira, região de Açores, são conquistas muito importantes. E na região de Açores, na região da Ilha da Madeira, eu já vou ter uma experiência portuguesa com a cana-de-açúcar. E essa experiência portuguesa pode ser replicada no Brasil porque eu tenho solo e clima que são favoráveis ao cultivo dessa cana-de-açúcar. Inclusive o modelo encontrado, já foi até questão de prova, não só de prova militar como de concurso da Polícia Militar de Pernambuco, também já foi questão de prova, né? Enem, vestibulares tradicionais, que é um modelo utilizado lá na Ilha da Madeira, lá em Açores, e que vai ser replicado no Brasil, que é o sistema de quê? Plantation. Newton é um sistema baseado em monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. Anota, monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. MEL, com 2 S. Monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. Dessas, eu chamo a atenção para a escravidão. Por quê? Porque muitos dizem que quem é bem-sucedido na cana do Brasil não é nem o senhor de engenho, é o holandês. Não é nem o português, certo? Muitas vezes é o holandês e o brasileiro. Só que o que é que a gente vai ter aqui, efetivamente falando? Um negócio muito lucrativo para os portugueses, que é o comércio de escravos. Um dos motivos pelo qual se proíbe no Brasil a escravidão indígena, obviamente se pode estabelecer guerra contra esses índios, né? Guerras justas, que são guerras contra os índios que se recusam à conversão cristã. Porém, a escravidão indígena, ela vai ser proibida principalmente com a chegada dos jesuítas, né? Padre Manuel da Nóbrega, Padre José Guechieta, principalmente com a chegada dos jesuítas durante o governo geral. Newton, mas por que a proibição da escravidão junto aos indígenas? Para que eu tenha necessidade da compra de cativos africanos, que é um comércio altamente lucrativo para o próprio Estado português. Então não tem Bíblia que dê certo, pelo contrário, a igreja até justifica com a interpretação errônea das palavras de Deus a ideia de que a escravidão negra é permitida, porque o negro seria um ser sem alma, muitas vezes justificado até pela maldição jogada por Noé, aonde seus filhos que é Cã. Então depois dá uma pesquisadinha nessa história, certo? A gente já tem um modelo aplicado, né, na costa ocidental africana, e a gente vai ter aqui no Brasil uma necessidade de um financiamento privado desta, né, produção canavieira. E esse financiamento privado vem quando o governo português ele estabelece um pacto, uma relação com os fidalgos, que são os bem-nascidos portugueses, né? Muitos deles já não contavam com riquezas, mas mesmo assim contavam com prestígio social. E esses 15 lotes foram divididos entre 12 donatários. Estou contando a capitania de São Vicente como 2 lotes, viu? São divididos entre 12 donatários, dentre os quais está o próprio Martim Afonso de Souza, como eu mesmo falei. Ah, Newton, pera ainda. Então quer dizer que as capitanias hereditárias foram uma tentativa de investimento privado na colonização brasileira? Sim, uma parceria público-privada, uma concessão, uma verdadeira concessão da coroa portuguesa, inclusive contratualizada. Contratualizada a partir de quais documentos, Newton? 2 documentos. A carta de doação, que permitia o usufruto, ou seja, aquilo continuava sendo português, você tomava conta daquilo, tinha direitos e deveres que eram previstos no foral e poderia inclusive passar hereditariamente. Newton, tinha um documento chamado foral, não era floral não, mas floral é outra coisa, é estampa de camisa, certo? É foral. E o que é que ele te dá? Os direitos
e os deveres daquilo que um capitão donatário poderia ter dentro aqui dessa estrutura implantada pelo governo português no Brasil. Nilton, me dá exemplo de direitos, né? Te dou, cara, te dou sim. O direito de lucrar com a terra. Isso é um direito. Ah, Nilton, me dá exemplo de outro direito. O direito de distribuir sesmarias, que eram lotes grandes dentro das capitanias, distribuídos àqueles que quisessem uma parceria no projeto colonizador. Nilton, me dá aí um dever, o dever. O dever de dividir o lucro com a coroa portuguesa, o dever de explorar a terra, o dever de combater as piratarias. Então, eu tenho direitos e deveres previstos no foral. Então, quais são os dois documentos que só podem ser cobrados a você? Carta de doação e foral. Então, vem comigo. O que são as capitanias hereditárias? Um sistema de parceria com a iniciativa privada para um projeto colonizador no Brasil, baseado na cana-de-açúcar, que tem um sistema de plantation, já utilizado na costa ocidental da África, ok? Número 2, os principais documentos, carta de doação e foral. É na carta de doação que o capitão donatário pode ter o usufruto da capitania, que continua pertencendo, obviamente, à coroa portuguesa. Foral, direitos e deveres do donatário, né? Então isso aí é o que mais pode ser cobrado, fora outra informação. Que informação é essa? A informação de os motivos pelo qual as capitanias não deram certo. Lembrando para você que pela historiografia tradicional como resposta da prova, você acaba tendo aí duas capitanias que prosperaram, que é a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, e você vai ver que dentro de São Vicente você vai ter a criação de um colégio que é o Colégio São Paulo, e a criação desse Colégio São Paulo vai dar origem àquilo que seria efetivamente, certo? A vila que dá origem à cidade de São Paulo, dentro do que atualmente é o estado de São Paulo, tá ok? Nilton, se eu não me engano, 25 de março de 1554, 25 de março de 1554, a criação do Colégio São Paulo, Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. Não confunda o Colégio São Paulo com o Colégio Dom Pedro II, que inclusive está presente no texto constitucional brasileiro, no texto constitucional brasileiro. Perfeito? Por que as capitanias não deram certo? Primeiro, vamos lá. Não mostra o material para eles, o Diego. Não mostra. Mas eu tenho o que aqui para vocês, né? O que é que eu tenho aqui para vocês? Eu tenho a primeira questão, você está vendo aí, acompanhando o seu material impresso. Eu não estou mais fazendo PowerPoint para você ser obrigado a baixar o material. Do ponto de vista econômico, o sistema de capitanias implantado em 1534 não alcançou os resultados esperados pelos portugueses. Entre as poucas capitanias que progrediram e obtiveram lucro, principalmente com a produção de açúcar, estavam as de Rio Grande e Itamaracá tá falso, São Vicente, Rio Grande tá falso, Santana e Ilhéus, para quem não lembra, a capitania de Santana fica ali do ladinho de São Vicente, né? Santana e Ilhéus tá falso, Maranhão e Pernambuco tá falso, restando somente o item E, que é São Vicente e Pernambuco. Alguns historiadores colocam aí também a capitania da Baía de Todos os Santos, tá ok? Resposta correta. O item é de escola. O item é de escola. Se só duas deram certo em 15 lotes ou 14, como você queira, com 12 donatários, então o que é que deu errado, Nilton? O que deu errado, aliás, vamos lá para o chat, porque eu quero que você me diga. O que é pau roxo, né? Pau roxo, rojo, né? Que é avermelhado. Wagner Aurélio Boa, como era chamado o pau-brasil pelos índios. Na verdade, tem um nome científico do pau-brasil, que é não sei o que, deixa eu botar aqui. Esqueci o nome do pau-brasil, o nome científico, ó. Pau-brasil. Cadê? Tarita, não, aqui tá chamando de pau-brasília equinata, mas não é não. É Caesalpina equinata, Cesalpina equinata, porque se eu não me engano o A não é pronunciado, né? Cesalpina equinata é o nome científico. Nilton, como é que era chamado pelos índios? Tá aí, boa ideia, se alguém lembrar do chat aí como era chamado. Sei que a terra naquela época era chamada de Pindorama, né? Muita participação do Lucas Limeira e participações muito boas. E Ibirapitanga, tá aqui, o Ian Hou colocou. Ibirapitanga, né? Futilances também com perguntas muito interessantes. Lucas Oliveira falando da falta de comunicação entre as capitanias, certo? Arthur Davidson, algo assim, nunca mais vou esquecer do Ibirapitanga aqui. Né? Gusta Rodrigues,
Ficaria muito feliz se o professor explicar isso para todos nós aqui. Cadê? O que é que você quer que eu explique? Vou subir, viu? Ano passado teve uma questão sobre as primeiras atividades econômicas da América Portuguesa, por parte do governo concentrado na extração de pau-brasil. Dentro do regime aí tinha opção estanco e escambo. Mas eu tenho que entender qual foi a polêmica, que foi dentro da ideia do escambo, certo? Newton, de onde era essa questão? Você fala aí, por favor. Por favor, que eu te digo, né? Porque, Newton, as duas opções podem estar corretas, por incrível que pareça, podem estar corretas. Mas por que podem estar corretas? Porque depende da forma como se foi perguntado. Porque o sistema com os índios era o escambo, mas o sistema para os portugueses era o estanco, que é um monopólio, né? Então, manda a questão aí, que eu dou uma olhada para você. Mas já ajuda porque que estanco pode estar correto, porque estanco tem como sinônimo o monopólio, exclusividade, o pacto colonial ou exclusivo metropolitano. Então, se eu puder, tá ok, se eu puder, manda aí para mim, porque as duas opções aí elas são bem parecidas, mas o escambo eu não sei se responderia essa questão. Eu acho que o sistema adotado por Portugal é o estanco, que é o monopólio comercial, mas manda aí para mim, certo? Se fala o sistema, então acho que estanco seria a opção correta nesse momento, mas aí não vendo a questão ou não lembrando da questão. Posso até ter visto, tá ok? Perfeito até então? Deu para ajudar, mas dá um oi aí, pô. Se deu para ajudar, posso beber água, que é evento, né? Deu para ajudar, vou beber uma aguinha. Você já notou que eu falo pelos cotovelos, né? Falo pelos cotovelos. Então, e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chegar no gabarito. Opa, olha aí, ó. Ainda bem, acertei o gabarito. Ó, foi estanco, né? Foi estanco. Darlan Farias, vamos chegar aí a mais de 100 pessoas, vamos? Vamos convidar o coleguinha que nesse momento está na sala de aula, que não pode pegar no celular, para ele pegar o celular para assistir uma aulinha no fone de ouvido, olha, lá no fundo dormindo, tem naquela aula boa de matemática, né? Semelhança entre triângulos, aí você chama um amiguinho, né? Vou mandar, na verdade, eu vou até te dar o toque, Gusta. Se você me puder mandar a prova toda, né? Não que eu já não tenha, mas assim, eu já pego no estúdio e faço um comentáriozinho aqui, se possível. Já vou, porque eu não estou com o computador, mas eu uso o computador do estúdio, não é? E já vou vendo se eu faço um comentário para hoje à noite das questões principais. Então você vai mandar para esse e-mail aqui, ó. matos.newton @alfaconcursos.com.br. Manda para mim aí, certo? Se você tiver a questão em vários formatos, a gente vai, né? Posso te chamar, tá aqui. E eu também, outra coisa, né? Se você não sabe, ó, também é porque pelo Instagram, quando manda, geralmente a imagem vem pequenininha, é ruim de abrir. Então manda por e-mail que eu já vou tentando comentar, eu peço pro Diego aqui já converter e a gente já bota alguma coisa aí, né? No Instagram, @prof.newtonmatos. Newton, por que você não divulga o seu WhatsApp? Morro de medo, né? Newton, medo de quê? Da minha esposa, obviamente. Aí que você manda. Pré-militar Manaus é de Manaus e vai fazer na cidade. Vai ter aula para ESA hoje à noite. Tem aula para ESA. Eu tenho aqui o calendário, deixa eu ver aqui. Se eu vejo aqui com vocês, com a matéria que a gente vai ter no Alfa hoje à noite. Né? Matéria do Alfa hoje à noite. Vamos lá? Hoje à noite você vai ter quem? A partir das 19h30, você vai ter o Daniel Colares. Que está previsto aqui para 3 blocos, mas ele falou que vai gravar 5. Para 17 horas. Ou para 19 horas. Para 19 horas, falou aí já? Então pronto, 19 horas hoje à noite, o professor Daniel Colares. Ó, se você acha que eu estou pescando alguma coisa, é só a agenda do estúdio aqui de Fortaleza, viu? Só a agenda do estúdio aqui de Fortaleza. Então,
certo? Ok? Vamos lá. Para a gente não perder o foco, e-mail para mandar questões que tenha dúvida, eu não consigo responder todas, pessoal. Mas essa, por exemplo, que o rapaz teve toda a bondade de perguntar, pedir uma explicação aqui no ao vivo, pode ter certeza que eu, inclusive, dou as definições dos itens, certo? E se você quiser me seguir aí, @prof.newtonmatos, e se a gente chamar os coleguinhas e passar aqui 110, eu penso aqui em fazer um sorteio de um curso Sou Mais aí para você. Penso, mas eu vou ter que pedir aqui a autorização pro coordenador. Eita, o coordenador sou eu, então vou pedir autorização para mim mesmo, tá? Samaral Fartana, beijão para você. Isabelle Paiva, do Rio, não sei se é do Rio de Janeiro, ou tá dando resposta do Rio de Janeiro, né? E a Ieda, monitora, Ieda, não mandei abraço para você, não tinha lhe visto aqui ainda, certo? E o Ian Hall, certo? Perguntando aí onde é que a galera vai fazer a prova. Rio de Janeiro, vamos lá. Newton, o que é que eu tenho aqui agora, certo? Motivo do fracasso das capitanias hereditárias. Falta de comunicação com a metrópole, falta de comunicação com a colônia é ótimo, né? Falta de comunicação com a metrópole, falta de comunicação entre as capitanias, certo? Ataques indígenas muito importante, isso aí. Falta de recursos do donatário e falta de interesse dos donatários. Se fosse elencar 5, seriam essas. Então, Newton, falta de comunicação com a metrópole, falta de comunicação com outras colônias, ataques indígenas, falta de recursos dos donatários e falta de interesse dos donatários. Alguns, inclusive, nem chegaram a pisar nas suas capitanias, certo? Nem chegaram a pisar nas suas capitanias. Segundo momento da colonização portuguesa no Brasil é o governo geral, né? O governo geral, o governo Tomé de Souza, Duarte da Costa e Menguiçá, são os mais cobrados. Fundação da primeira capital, que é Salvador, 1549, né? A ajuda dada aos senhores de engenho, que passavam dificuldade pela não prosperidade de determinadas capitanias, certo? A fundação da cidade de São Paulo e a presença dos primeiros jesuítas e também as invasões francesas e a expulsão francesa da região ali da Guanabara, né? Da região da Guanabara. Newton, por quê? Porque os franceses, eles invadiram primeiro a região da Guanabara, certo? Onde foram retirados, obviamente, inclusive com uma figura marcante, né? O sobrinho de Mendes de Sá, que é Estácio de Sá, eu tenho a França Antártica, e depois o Maranhão, né? Com a França Equinocial. Quem nasce em São Luís é Ludovicense, se eu não me engano. Newton, São Luís em homenagem a Luís XIII. Lembrando que a sucessão de Luíses, ela é muito ligada ao trono francês. E a presença é de quem por aqui? Os franceses. E por que não deu certo? Primeiro, a resistência, provocada inclusive por portugueses com alianças indígenas, e também a péssima administração e um cerco que gerou uma escassez, provocando inclusive a fome. Tá ok? Inclusive a fome. Essa aí é talvez, né, o que você precisa saber sobre as invasões francesas no Brasil. Né? As invasões francesas no Brasil. Embora sabe que a principal invasão no Brasil é a invasão holandesa, né? A invasão holandesa. Aliás, a administração colonial, um outro ponto muito importante, são as invasões estrangeiras, causas e consequências, viu? Causas e consequências. Com foco, obviamente, para as invasões holandesas, né, 1524 na Bahia e 1530 em Pernambuco. Foco aí nas invasões holandesas. A gente vai ter, né, uma expulsão dos holandeses de Salvador, inclusive, se eu não me engano, ali na região do Rio Vermelho. Para quem não conhece, é uma região turística de Salvador, certo? Um centro gastronômico bem legal, uma área de diversão. Toda vida que a gente vai a Salvador tem que tomar aquela cervejinha lá no Rio Vermelho. E também a presença deles, principalmente em quê? Pernambuco. Só que não é Pernambuco, é no Nordeste, né? Você vai ter Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, até mesmo, né? É a faixa de terra do Nordeste da produção açucareira. Vamos lá. Newton, causas dessa invasão? Simples, né? Você sabe que depois da morte do rei Dom Sebastião, o negócio fica meio capenga, né? Dom Sebastião não deixa herdeiros homens, a quem assume é um parente mais velho, que acaba morrendo, e depois da morte, uma crise sucessória do trono português, acaba colocando Filipe II no poder. Lembrando que muita gente acreditava que Dom Sebastião poderia retornar, né? Dom Sebastião poderia retornar.
Então se dá início ao sebastianismo, né? Essa corrente aí mística do retorno do rei morto, Dom Sebastião. Ah, Newton, esse rei Dom Sebastião gerou problema, então. Gerou porque Filipe II era rei da Espanha. Então eu tenho uma união ibérica, uma união dos países ibéricos, Portugal e Espanha, sob a coroa de Filipe II. E Filipe II, por mais que tenha prometido não mexer no tesouro português, né, o juramento do Tomar, né, não interferir na administração portuguesa, mas não é muito bem isso que você vai ver. Por quê? Ele gasta boa parte dos recursos portugueses com guerras que envolvem a própria Espanha e também acaba tomando uma atitude que prejudica muito a administração portuguesa na América. Newton, que é o quê? A expulsão dos holandeses no Brasil. A expulsão dos holandeses. Motivo, né? A região que corresponde aos Países Baixos estava sob domínio espanhol até pouco tempo, se tivermos como base a expulsão desses holandeses. E a partir do momento que essa região se torna independente, os espanhóis passam a tratá-la como região, né, arisca, discordante, inimiga, certo? Uma região divergente. Então, o que é que acontece? Quando assume a administração portuguesa, portanto, a administração da colônia portuguesa no Brasil, que é né, a maior que Portugal tem, expulsa-se os holandeses. Só que os holandeses se sentem muito prejudicados, porque investiram na produção açucareira, financiaram essa produção quase que na totalidade, era dessa produção que eles dependiam para o aumento dos seus lucros, então, ao serem expulsos, não entenderam muito bem essa situação como sendo uma situação passiva. Então, acabaram tentando invadir o Brasil em 1524, depois em 1530. Quando invadiram por aqui, a administração, boa parte da administração holandesa no Brasil, está a cargo do conde Maurício Nassau. Maurício Nassau. E quando o assunto é Maurício Nassau, que fica por aqui até 1544, quando é chamado, porque se foi acusado de ter uma tentativa de produzir um Estado no próprio Brasil, Maurício Nassau já tinha feito muita coisa, né? Muita coisa, principalmente ali na região que corresponde ao Recife, o Recife antigo, mais próximo de Olinda. Newton, como por exemplo, drenagem de rios, drenagem de pântanos, construção de pontes, inclusive uma, mostrei na minha aula dentro da plataforma, que é a ponte Maurício Nassau, a primeira ponte de grandes proporções construída no Brasil, certo? Sistema de coleta de lixo, bombeiros, a questão do jardim botânico, certo? Revitalização dos engenhos, empréstimos a juros baixos e a prazos mais estendidos, a participação da elite local na Câmara dos Escabinos, uma espécie de poder legislativo municipal, que era, né, comum lá na Holanda, mas que ele implanta por aqui. Então, Maurício Nassau, por mais que ele não tenha sido um pacifista, principalmente com as regiões no entorno de Pernambuco, foi de uma forma muito violenta, inclusive com a ajuda de um alemão chamado Jacob Rabi, né, que é muito violento, eles vão acabar estabelecendo uma boa administração. Só que ao fim dessa presença de Nassau, do período de Nassau no Brasil, a política holandesa com os senhores de engenho muda. A cobrança dos empréstimos, os prazos diminutos, certo? A imposição de cobranças, inclusive por conta da violência, o afastamento da participação dessa elite na política local, lembrando que Nassau até liberdade de culto tinha dado por aqui. Então, a partir desse momento, você começa a ter, certo, um conjunto de tentativas de expulsão desses holandeses que vai culminar com a insurreição pernambucana. E para você que vai fazer prova para o Exército, obviamente tem que lembrar da Batalha de Guararapes, porque dá uma ideia de unidade nacional mesmo antes de sermos independentes, e para muitos é uma gênese muito fervorosa do que serão os ideais do Exército brasileiro. Então, para você, fica muito importante fazer isso, né? Muito importante fazer isso. Então, que é a pergunta aqui, Lucas Limeira, só com o Tratado de Utrecht, eles conseguem se livrar e voltar a ser independentes de qualquer país. Outra coisa também, que é interessante que você lembra, né? A retirada dos holandeses do Brasil, ela não foi uma retirada que é considerada uma retirada somente militar, não. Existiram acordos, inclusive fez com que Portugal perdesse colônias, teve um intermédio da Inglaterra, certo? E houve o pagamento de indenização, gerando assim um forte endividamento português maior do que já estava. Por quê? Porque a Espanha mexeu nos cofres portugueses, porque Portugal perdeu muito com as guerras, né, ligadas à Holanda, e também porque, para se livrar da Holanda, foi necessário pagar. Então o Brasil está no período de fortíssima, né,
Portugal está numa fortíssima retração econômica, gerando o endividamento e o enrijecimento do monopólio. Tá ok? Invasões estrangeiras. Aí, um outro ponto que eu acho que eu poderia falar para vocês aqui seria o ciclo do ouro. Ciclo do ouro. Né? A descoberta de ouro na região que correspondia a o que hoje nós chamamos de São Paulo, Minas Gerais, né? Ali naquela região, inclusive há um desmembramento depois, gerando inclusive conflitos. Nilton, que tipo de conflitos? Primeiro, o que é que você precisa saber? Naquele momento ali, né, por volta da década de 80 do século XVII, já se tinha proibido manufatura aqui no Brasil para que o Brasil virasse forte e dependente daquilo que será o comércio europeu de manufaturas, uma tentativa de que, né, Portugal conseguisse implantar goela abaixo uma lucratividade em cima da colônia. Número dois, a descoberta do ouro é feita pelos bandeirantes, que vão, obviamente, querer a exclusividade sobre aquela região aurífera e que não acontecerá, gerando um conflito que a gente vai falar depois, que é a Guerra dos Emboabas, Lembrando também que quando a Inglaterra vê o ouro no Brasil, a Inglaterra, obviamente, acelera para a assinatura de acordos. Nilton, que tipo de acordos? Acordos como o Tratado de Niçoin, o Tratado dos Panos e Vinhos, do ano de 1703, início do século XVIII, que é o século aurífero do Brasil, para que você tenha, obviamente, uma espécie de privilégio na compra de vinhos portugueses e uma espécie de privilégio na compra por parte de Portugal dos tecidos ingleses, promovendo assim um desequilíbrio na balança comercial. Então, sem problema nenhum com relação a isso, né? Eu tenho as faiscações, né, que são aquelas tentativas de se retirar certo ouro de maneira mais artesanal. Muito por aqui é o ouro de aluvião, que é o ouro da margem dos rios, feitos com a bateia, né, que é aquela peneira que você vai ali, pepita por pepita, vendo se não é areia, vendo se não é cascalho, até chegar ao ouro. Os impostos pagos à coroa portuguesa, como é o caso, por exemplo, né, do imposto que é o quinto, que inclusive vai gerar aqui a criação das casas de fundição, que já são ali do final do século XVI, mas é no século XVIII, 1719, que é criado na região de Vila Rica, inclusive gerando revolta, que é a revolta de Filipe dos Santos, de 1720, contra essas casas de fundição, na tentativa de pegar o ouro em pó, o ouro em pepita, e jogar esse ouro dentro de altas temperaturas para que ele seja derretido, se transforma em barra para retirada do quinto, tá ok? A Intendência das Minas, que é o órgão superintendente administrativo, que auditora, que fiscaliza, certo? A região das Minas Gerais, a região real das Minas Gerais, para que não haja sonegação de imposto, inclusive com a vinda de companhias de dragões, que são espécies de guarda, na tentativa de promover o recolhimento de imposto, nem que seja na base da violência. E também, logo depois, tem um imposto que é muito conhecido, que vai ser ele um dos fatores primordiais da Inconfidência Mineira, que é a derrama. Eu tenho uma cota anual de produção aurífera, que é de 100 arrobas, dá por cerca de 1.500 quilos de ouro, e caso esta cota não fosse paga, se instituir a derrama, que inclusive é, obviamente, uma forma violenta, fazendo com que haja um estupro patrimonial e que o indivíduo possa ter qualquer bem confiscado para o pagamento daquilo que seria, certo, o entendimento do que deve-se ao rei de Portugal. Então, até aí, eu acho que é uma situação um tanto quanto tranquila para você. Você já ouviu falar de tudo isso. Também tem os diamantes, né, na região de Tijuco, né, próxima àquela questão ali de Diamantina, que também vai ser uma riqueza. Mas a parte legal. O endividamento português, as relações portuguesas junto à Inglaterra, culminarão com o quê? Nada mais, nada menos do que aquilo que nós chamamos de crise do ciclo do ouro. Porque, Nilton, grande parte do que é produzido de ouro aqui vai para quem? Vai para Portugal. Mas Portugal está endividado com quem? Com a Inglaterra. Então o ouro brasileiro em boa parte vai para quem? Para a Inglaterra. E detalhe, na época, a coroa portuguesa vai gastar com construção de biblioteca, reforma de convento. Se você parar para pensar, eu acho que o ano é 1755,
quando a gente vai ter o terremoto na cidade de Lisboa, fazendo com que haja necessidade de reforma da cidade para não transferir a capital portuguesa para Coimbra. Então você acaba tendo aí uma série de gastos portugueses e não a conversão do ouro brasileiro em uma atividade sustentável e produtiva que faça com que Portugal possa caminhar sozinho. O endividamento com a Inglaterra faz com que eu tenha uma frase muito boa na minha cabeça, assim, que você deveria anotar. O ouro brasileiro é combustível para as máquinas inglesas. O ouro brasileiro é combustível para as máquinas inglesas. Por quê? A Revolução Industrial ela tem como cenário pioneiro a Inglaterra e boa parte desse cenário se vem por conta da questão do próprio ouro brasileiro. Tá ok? Então, o ciclo do ouro. Um outro ponto aqui, as revoltas. Revoltas coloniais. Revoltas coloniais. E, obviamente, né, cara, a gente não é besta. A gente tem um bom material dentro da plataforma. Aliás, gente, assim... se você quer um bom curso preparatório, pode ter certeza, esse curso preparatório aqui, ele vai ser um curso voltado para qualquer carreira militar. E esse curso é o Sou Mais Militares. Já a gente fala um pouquinho dele, né? Daqui a 5 minutinhos eu vou dar um intervalinho de 5 minutos para comer, tomar uma água, e a gente já volto falando do Sou Mais. Vamos ver aqui como é que vocês estão. Santo do Paoco. Santo do Paoco é a expressão utilizada para se referir àqueles santos feitos de madeira, cuja base era de gesso, e que se entupia ouro em pó para que ele ficasse com um peso de madeira maciça, e inclusive você tem procissões inteiras feitas com santos do Paoco, né? Futilances sempre com boas, né, intervenções. Não é Paoco, né? Não sei nem o que eles estão falando, né? Sei, não, só tem 90 pessoas, não foi sorteio não. Padre colocava ouro dentro e estava um de maluco. Cadê a galera de Manaus que vai fazer a prova? Santo Paoco, acabei de falar, né? Cadê? Ia ver alguma coisa sobre Pedro I. Lembrando também, né, que mais ou menos nesse século XVIII aí você também tem a presença de um rapaz muito considerado em Portugal, né? Que é o Marquês de Pombal. Ele quem vai ajudar no despotismo esclarecido português, com políticas de austeridade, de controle de gastos, de aumento da arrecadação, que vai inclusive mexer com a nobreza portuguesa, né? Professor, escreve esses tópicos que o senhor fala. Ô, Davidson, Não, na verdade eu até queria, só que eu tô... Quem me conhece dando aula, sabe que eu vou escrevendo tudo que eu falo. Só que o que é que eu tô querendo? Falar o máximo de assunto para o nosso primeiro evento. Mas assim, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai ter esse evento aqui como pontapé inicial. Mas, Davidson, boa pergunta. Cada um desses tópicos aqui, ou pelo menos os mais importantes, serão motivos de aulas em separado. Inclusive, a gente já tem aula quinta-feira à noite. Anota aí, Davidson. A gente vai ter aula quinta-feira à noite e nessa aula a gente já vai falar de primeiro reinado. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Se eu conseguir, certo, colocar aí, certo, isso. Se eu conseguir colocar isso direitinho. Tá ok? Mas aí você não se preocupe que vai ser tudo destrinchado. Inclusive nas aulas de gravação de blocos, eu estou colocando aí, certo, um PowerPoint para você já ter tudo direitinho para a gente não perder tempo, já que a gente só tem 30 minutos para cada conteúdo. 30 minutos para cada conteúdo, tá ok? Diego, pessoal tá chegando a 100. Já falei, se chegar até 110, chegaram a 110 aí? Não, 110. Aí tu tira um print para eu pensar aqui numa forma de sorteio no meu Instagram para os Sou Mais Militares. Tá ok? A melhor revolta foi a da Noite das Garrafadas. Não é bem uma revolta, né? A Noite das Garrafadas é um movimento de indignação contra o então imperador Dom Pedro I, pela impopularidade, né? Lembra, tem todo um contexto, Guerra da Cisplatina, Confederação do Equador, sucessão do trono português, a morte do Líbero Badaró, todo aquele contexto, né? Arthur Davidson, mas assim, obrigado pela resposta, mas você gostou de saber disso? Quinta-feira, 7h30, você gostou de já saber que já tem aula? Então esses tópicos aqui é uma apresentação, na verdade, né? O que eu estou dando aqui de conteúdo, certo? Na verdade, não é o que você, a única vez que você vai ter esse conteúdo comigo, a única vez, beleza? Então, Diegão, a gente vai dar um intervalinho de 5 minutinhos para eu tomar uma água, que eu vim correndo, né? Não parei para comer nem nada. 5 minutinhos, mas é 5 minutinhos mesmo, e a gente volta já já
para a gente continuar o evento com vocês aqui de onde. Cuidado, viu? Voltou, a gente vai falar de revoltas emancipacionistas e revoltas nativistas, vai falar de crise do sistema colonial com a presença da família real portuguesa no Brasil e vai ter também a introdução aqui ao momento imperial brasileiro. Nem que seja na base aqui da escritinha, a gente vai colocar aqui temas para você estudar até o período republicano. Beleza aí? Então valeu, 5 minutinhos de intervalo.
vai, 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 Diego, vai, vai, pode, vai, 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 vai. Voltamos, compadre, olha aí. E você achou que a gente ia voltar cabisbaixo, xoxo, né? Não, a gente voltou, o que foi? Já estava ao vivo. Macho, pelo amor de Deus. Puta que pariu, Diego. Deu meia hora que eu tava dançando aqui. Ah, mas, ó, me perdoem, viu? Não sabia que estava gravando, mas ainda bem que você tá aqui. Você sabe que eu sou uma figura respeitável, né? Que eu sou uma pessoa séria e que a gente não tá aqui para brincadeira. Então vem para cá. Revoltas coloniais, vou focar nas emancipacionistas. Nas emancipacionistas. E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, não tem como procurar pelo em ovo não, compadre. Porque as revoltas emancipacionistas que são cobradas para você são Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana. Qual é que fica um pouquinho fora do contexto? Revolução Pernambucana. Por quê? Inconfidência Mineira, século XVIII. Conjuração Baiana, século XVIII. Revolução Pernambucana, século XIX. Nilton, quais seriam aí as datas, né? Quais seriam as datas? Nós teríamos aí o ano de 1789 como o ano da Inconfidência Mineira. O mesmo ano da Revolução Francesa, pessoal. É por isso que a gente diz que a Revolução Francesa não influencia a Inconfidência Mineira. Pelo contrário, a Inconfidência Mineira, que é um movimento mais elitista, visa a instauração de uma forma de governo republicana no Brasil, certo? Visa a instalação de uma universidade em Vila Rica, visa, obviamente, a manutenção da escravidão, não se fala em abolição da escravidão, já que é uma revolta elitista, né? Você vai ter aí vários indivíduos envolvidos, como, né, Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, como Joaquim José da Silva Xavier, por exemplo, né? Tudo isso dentro da Inconfidência Mineira é importante. Nilton, em quem ela se inspira? Nos ideais iluministas, obviamente, estamos falando de século XVIII, já estamos no final do século XVIII, certo? Locke, Rousseau. Quem mais, Nilton? Voltaire, Montesquieu. Aliás, vem cá, por favor, Diegão. Vem cá, não mostra aqui o material, por favor. Não mostra o material. Deixa eu só apontar para vocês qual é a questão aqui, certo? A questão, acho que é a 5. Tá aqui, ó. As ideias iluministas começaram a circular no Brasil na segunda metade do século XVIII. Elas refletiram-se em vários campos da atividade do conhecimento humano. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que apresenta um filósofo desse período, cujo pensamento incentivou de forma relevante a Inconfidência Mineira. Século XVIII, Inconfidência Mineira, movimento iluminista, principais teóricos aí, Voltaire, Montesquieu, Locke e Rousseau, né? Aí eu tenho, de trás para frente para ficar legal, e tem Nicolau Maquiavel, filósofo absolutista, autor de O Príncipe, a moral política acima de qualquer outra moral. Vicente Gournay, não. François Quesnay, não, também, né, tá dentro do contexto francês, inclusive é ministro, né, não. B. Adam Smith, liberalismo econômico, tranquilo, também está dentro do século XVIII, mas eu tenho aqui Jean-Jacques Rousseau, ele citou um dos 4 principais, e a resposta é o Rousseau. Ah, Nilton, mas vou pedir anulação dessa questão, porque está perguntando sobre filosofia contemporânea, né? Me perdoe. Está perguntando sobre história global, quando a pergunta deveria ser história do Brasil, mas está perguntando quem influenciou a Inconfidência Mineira, meu querido. Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana são influenciadas por ideais iluministas e você precisa conhecer os filósofos e seus pensamentos, Rousseau, Locke, Voltaire, Montesquieu. Newton, Rousseau, né, a crítica à propriedade privada, o livro A Origem da Desigualdade entre os Homens, o Contrato Social, Voltaire, o Despotismo Esclarecido, né, Montesquieu, a tripartição de poderes, o Locke, o empirismo, né, a ideia do homem que nasce como tábula rasa, ao contrário de Rousseau, cujo homem nascia como bom selvagem. Então, querendo ou não, uma questão respondida dentro desse cenário aí
que é o cenário de Inconfidência Mineira, um movimento mais elitista, baseado na independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, né, território que hoje corresponde a parte do atual Estados Unidos, certo? Muito importante isso. Lembrando que um dos principais fatores é a instauração da derrama, a chegada de um novo governante para a região das Minas, o Visconde Barbacena, certo? Há um movimento aí que pede o rompimento com o pacto colonial, por isso que ele é emancipacionista, ele não é nativista, né? E no final eu tenho, querendo ou não, a ideia de Tiradentes sendo enforcado, esquartejado e seus pedaços separados aí, né, espalhados pela estrada real que ligava o Rio de Janeiro à região de Vila Rica. Ele, como mais pobre, né, embora não fosse pobre por inteiro, mas ele como menos abastado dentro dessa conjuntura da Inconfidência Mineira, acabou sendo inclusive alvo da delação, né, de Silvério dos Reis, promovendo assim a ideia de que ele, Dom Pedro, vira herói pela tentativa de emancipação do Brasil, quando na verdade ele passa todo o final do período colonial, passa todo o período imperial e só é resgatada a sua figura para fazer o de herói a partir ali do período republicano, quando a gente quer heróis nacionais que enalteçam o sentimento nacionalista, né? Que enalteçam o sentimento nacionalista. Eu tenho também a Conjuração Baiana, aí em 1798, aí eu tenho uma forte influência da independência das 13 colônias, da independência do Haiti, o movimento iluminista, obviamente, a própria Revolução Francesa. É um movimento que começa com a participação das elites, que é a instauração de uma república, aumento de soldo para os, né, soldados, dos vencimentos para os soldados, que é melhorias nas condições econômicas, né, de Salvador, lembrando que eu tenho um contexto bom aí. Em 1549, Salvador era a capital do Brasil. A partir do ano de 1763, o Rio passa a ser, justamente aí no século XVIII, promovendo um olhar, né, um pouco menos apurado para Salvador e um pouco mais apurado para o Rio de Janeiro. Uma crise econômica se instala. Essa crise econômica gera um certo desabastecimento. Eu tenho aí a presença de alfaiates, né? Eu tenho figuras como Manuel Faustino, Cipriano Barata, né, que se não me engano era médico, então era mais elitista. Então tem uma série de Luiz Gonzaga das Virgens. Então eu acabo tendo aí uma série de indivíduos participando, ao contrário do que aconteceu com a Inconfidência Mineira, cujos líderes em boa parte foram poupados da morte e foram condenados ao desterro na África, né? Os principais líderes da Conjuração Baiana foram assassinados no júri de sangue, né? O júri que decretou a pena de morte dos mesmos, inclusive muito dessa aplicação de penalidade se dá pelas classes, né, sociais do qual ascendem os líderes, classes sociais mais populares. É um movimento que fala sobre a abolição da escravidão, por isso esse movimento acaba gerando divergências e essas divergências fazem com que os indivíduos, eles obviamente, né, não sigam mais o movimento com força total. Não sigam mais o movimento com força total. Beleza até então? Eu tenho a Revolução Pernambucana, 1817, século XIX. Aí eu já aproveito aqui, ó, para colocar bem aqui uma coisinha, ó. Período joanino. Período joanino. Isso aqui tudinho, pessoal, tudinho aqui, certo? Já está dentro de um contexto de crise do sistema colonial. Período joanino é outro que você precisa muito conhecer daquilo que é o contexto europeu. Nilton, mas você ia falar de Revolução Pernambucana, foi período joanino. Deixa eu te explicar aqui. A família real portuguesa, ela fica no Brasil de 1808 a 1821, certo? Inclusive, motivada pela fuga da Europa, de Portugal, por conta das guerras napoleônicas, isso a gente fala já. Durante a presença dessa família real portuguesa no Brasil, o eixo que já estava deslocado para o Rio de Janeiro fica ainda mais deslocado. Inclusive, a gente está... hoje é dia 9 do 3, dia 7 de março. Foi a data da chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. Inclusive, né, criação de universidade, jardim botânico, biblioteca, tudo aquilo que é necessário para que a família real se sentisse bem. Mas uma quantidade imensa de agregados, gerando assim um gasto muito grande, promovendo assim uma fúria ainda maior daquilo que seria a capitania de Pernambuco. Nilton, por qual motivo? Ora, por um motivo simples. O deslocamento do eixo para o sudeste, secas assolando a produção de Pernambuco, o declínio do comércio do açúcar,
principalmente depois da expulsão, né, dos holandeses ali, por conta da questão da Península Ibérica e das invasões estrangeiras no país. E eu tenho também, cara, uma ideia legal de conflitos que você encontra em Pernambuco, né? Basta você lembrar um pouquinho. Em Pernambuco já tinha ocorrido a Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates, sim, Newton, 1710 ali, quando você vai ter a elevação de Recife à Vila, que antigamente era subordinada a Olinda por conta daquela relação entre comerciantes, certo, do Recife e senhores de engenho de Olinda, inclusive boa parte dos comerciantes do Recife, comerciantes portugueses. E antes disso eu tenho a insurreição pernambucana. Então, quando perguntado, você coloca como fator aí o seguinte, certo? Essa veia revolucionária que Pernambuco tem para a história do Brasil. E detalhe, essa veia revolucionária não para por aí, certo? 1824 nós teremos a Confederação do Equador durante o primeiro reinado. Então, brincando aí, quantos conflitos em Pernambuco eu lhe citei? Eu lhe citei a Guerra dos Mascates, vamos por ordem, insurreição pernambucana, certo? Guerra dos Mascates, Revolução Pernambucana e Confederação do Equador. Então, Newton, a Revolução Pernambucana tem a ver com esse período joanino, e esse período joanino aí, ele vai promover um deslocamento. Eu vou ter mais uma vez a instauração de uma república, inclusive vai ter um governo provisório em Pernambuco, certo? A gente não vai focar aqui em abolição da escravidão, a gente vai focar na emancipação política do Brasil, só que você vai ver que é um movimento que está muito atrelado a esse período joanino. Então, vamos lá para o período joanino. O que é que eu tenho nesse período joanino aqui? Primeiro, está ocorrendo na Europa uma treta entre Napoleão Bonaparte representando a França e principalmente a Inglaterra, uma disputa aí principalmente das questões comerciais. Em 1806, Napoleão decreta o bloqueio continental. E alguns países aderem a esse bloqueio, como é o caso de Portugal, Espanha e Rússia, que são justamente os países citados que não conseguirão, certo, manter com a palavra com relação a esse bloqueio. Né? A Espanha invadida, inclusive José Bonaparte se transforma lá em governante espanhol. A Rússia é o local, né, onde Napoleão tem sua principal derrota para o general Inverno, ali por volta, né, do ano de 1913 e 14. E a gente tem Portugal, inclusive, nos alfarrábios de Napoleão, você tem que Dom João VI foi o único cara que conseguiu enganá-lo, porque Dom João VI, mesmo dando a palavra, acabou junto à Inglaterra, promovendo uma fuga de toda a corte não, né? Mas das principais peças da corte portuguesa para o Brasil, certo? Então, por conta do bloqueio continental. Detalhe, né? As guerras napoleônicas cessam com o Congresso de Viena em 1815. Equilíbrio europeu, legitimidade, né? Restauração às famílias que estavam no poder, uma reconstrução do mapa europeu após as invasões napoleônicas. E mesmo assim a família não volta. E essa família não voltando vai acabar sendo alvo de revoluções liberais da Europa, como é o caso da Revolução de 1820, a Revolução do Porto, que pediu o retorno da família real portuguesa ao Brasil. A família real portuguesa no Brasil, ela vai alterar a infraestrutura da colônia, ela vai assinar acordos que são acordos muito importantes para você, certo? E vai elevar a condição brasileira a outro patamar. Newton, como assim? Primeiro, acordos, obviamente, em 1808, o acordo de abertura dos portos às nações amigas, né? Isso vai fazer com que, na prática, o pacto colonial ele vá por água abaixo, porque agora o Brasil pode negociar com outras nações, não necessariamente com Portugal. Os tratados comerciais de 1810, que permitiam que a Inglaterra tivesse um percentual menor do que Portugal e do que as outras nações. Para ter noção, a Inglaterra pagava 15%, as outras nações 24%, promovendo assim uma dependência maior de produtos ingleses, ok? A elevação do Brasil a Reino Unido, de Portugal e Algarves, fazendo com que assim nós não sejamos mais meramente uma colônia. Porém, adivinha? A Revolução Liberal do Porto de 1820 é uma revolução que é liberal para os portugueses e conservadora para nós brasileiros. Por quê? Porque a Revolução Liberal do Porto pedia a recolonização do Brasil, o retorno da família real para que fosse submetido, né, a uma Constituição, a recolonização do Brasil, e o Brasil tinha experimentado o gostinho da independência. E esse gostinho da independência fica, a família real retorna. Dom Pedro I promove o dia do fico, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Diga ao povo que fico. Então nós temos um traço, um laço, né, uma semente da família real portuguesa no Brasil. A família real portuguesa acaba, certo, de certa forma, desvencilhando-se do Brasil.
O Brasil vai iniciar o seu processo de independência política com o auxílio da Inglaterra, só que muito diferente do processo de independência política que você vai encontrar em outros países da América Latina. Aqui não se instaura uma república, aqui não se fala de abolição de escravidão, aqui não se fala de forma federativa de Estado, aqui não se tem lutas armadas sangrentas ao ponto de serem comparadas com as lutas que temos na América Espanhola. Por aqui uma monarquia, lutas ocorreram obviamente, inclusive na Bahia. A Bahia se torna independente no dia 2 de julho de 1823. A família real portuguesa agora continua no poder, só que na figura de Dom Pedro, né? Dom Pedro I por aqui, príncipe regente, depois Dom Pedro IV em Portugal. E a gente vai ter também o regime monárquico como sendo a nossa forma de governo. Então, aí a gente chega num quadro de independência do Brasil. E aí eu tenho uma questão bem importante. Nilton, que questão importante é essa? Simples. A gente coloca bem aqui, certo? A gente coloca bem aqui o primeiro reinado como fator primordial. Primeiro reinado como fator primordial. Nilton vai de quando a quando? De 1822 até o ano de 1831. 1822, 1831. Vai desde a proclamação da independência política do Brasil até o que será aquilo que nós chamamos de abdicação de Dom Pedro ao trono português. Vamos ver o que vocês estão falando aqui, para não achar, que eu morro de medo de você achar que eu voltei gravado, né? Achar que eu voltei gravado. Então vamos lá. Então a Revolução Francesa, Gepolástre, o que é? Vamos lá. 1789 é século XVIII, sim, e não XIX. Perfeito. Cadê? E o Thor? Cadê? Revolta da Chibata, aí já em outro momento, né? Também não é nesse momento aqui. Missa é ruim de português, tem material? Tem sim. Cadê o que o pessoal está falando? E o Thor? Que toma? Iluminismo, falamos de iluminismo, século XVIII. Revolução Industrial. Começa no 18, mas tem etapas também no século XIX, a partir de 1850, com a descoberta de petróleo e o uso do aço. A aula vai até que horas hoje? Até meio-dia, tá ok? O curso ESA está atualizado? Vi os outros caras falando que não está atualizado. Me mandaram até um material em PDF. Vi que em português ele explica trema, que nem se usa mais. Pô, deixa eu te falar uma coisa sobre o curso da ESA. Gostei da sua pergunta. Vamos lá. O curso da ESA, ele não está 100% atualizado, não. Ele está 200% atualizado. Como assim, Nilton? Vou te explicar. O Sou Mais Militares, ele consta com os seguintes produtos. Vem aqui, ó. Ele consta com os seguintes produtos. Aulas gravadas. Nilton, como é que essas aulas são gravadas? Olha que coisa louca. Essas aulas são gravadas ao vivo. Quinta-feira, você está convidado para o meu evento. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós teremos 2 horas de aula com interação, do jeito que está sendo o evento de hoje. Só que essas 2 horas de aula, elas serão utilizadas para a gravação de 3 blocos. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Esses blocos, eles são apresentados a você no ao vivo. Você tem acesso a essas aulas no YouTube, porém, só no momento que elas estão sendo gravadas. Você tem acesso ao material do primeiro bloco, ou seja, na aula de quinta, você vai ter acesso ao material de primeiro reinado, ok? Nessa aula de quinta, esse material de primeiro reinado aí, ele é um material que você vai poder estudar, tá tudo direitinho, tá bonitinho, certo? Mas se você tiver o Sou Mais, você vai ver essas aulas, esses 3 blocos tratados, com material completo e com exercícios à parte de cada concurso militar que você for fazer. Se é ESA, exercícios do nível da ESA. Se é SPSEC, exercício do nível de SPSEC, certo? Estou falando porque são os 2 cursos que eu estou gravando. Então está atualizado, inclusive é atualizado semana a semana, beleza? Aulas gravadas. Eu tenho aulas ao vivo. Aulas ao vivo. Nilton, o que são essas aulas ao vivo? Simples. O presencial de... detalhe. Essa equipe aqui é 95% de Fortaleza.
95%. Eu vou falar aqui a equipe de todos os concursos para todas as militares, certo? Inglês, Carlos Sérgio. História, Newton Matos. Geografia, Ítalo Trigueiro. Química, João Vitor Xerez. Português, Wagner Luiz. Redação, Magali. Gramática, o Nilo, que está dentro do português, obviamente, o Nilo Júnior, ou o Neurilo Júnior. Física, o Ilan Rodrigues. Quem está chegando agora para a gente é o Diego Veloso também. Está chegando aí pra gente. A gente vai colocar biologia com o Lázaro Henrique, que está chegando aí também. E matemática, que a gente está chamando aí o Cleiton Barbosa, mas já temos o Daniel Colares, já temos o Pedro Evaristo, já temos aí, certo, também o André Arruda, que é coordenador junto comigo. Ele cuida do presencial e eu cuido da online. Então, Newton, como o Arruda cuida do presencial, você já notou que toda terça, toda quinta, os dias que tem aula no presencial de Cascavel, as aulas são transmitidas ao vivo dentro da plataforma do São Mais. Transmitidas ao vivo dentro da plataforma do São Mais. Você, obviamente, pode ter acesso a isso seguindo o link do Alfacom Militares, né? Diego, bota aí o Instagram para mim, Alfacom Militares aí, para eu botar o arroba bem certinho. Aliás, eu tenho aqui, sou administrador, certo? Alfacom Militares. Vou pedir licença para pegar o celular, né? Por conta disso. Alfacom Militares, para mostrar para você, certo? Eu vou, não como administrador. Alfacom Militares. Olha o que é que eu tenho aqui. Olha aqui, Diegão. Mostra aqui para cá, chega perto, ó. Esse aqui é o Instagram do Alfacom Militares, né? Espero que ninguém... Vou botar aqui no modo avião para ninguém me ligar, né? Enquanto eu estou apresentando para vocês. Pronto. Alfacom Militares. Está aqui, ó. O que é que você vai ter? Postagens, tudo. Bem direitinho o que é que está acontecendo na semana. Por exemplo, o evento do Daniel já está aqui, certo? Não posso carregar o feed que eu estou no modo avião. Tá direitinho aí? Tá mostrando? Então, perfeito. Dentro do Alfacom Militares, nós temos live, tirando dúvida, fazendo tudo, certo? Essas aulas aqui são postadas lá para você saber que tem. Pode assistir ao vivo? Pode também. Pode assistir ao vivo? Pode também. Só que você também só vai ter acesso a essas aulas posteriormente com material completo dentro dos cursos. Ou os cursos de ESA, SpaceX, ou então o São Mais. Aqui eu estou falando de todo o produto, beleza? Newton, o que é que você tem mais aqui? Simulados. Simulados por concurso. Simulados por concurso. Perfeito? Então, Newton, vou fazer ESA, simulado da ESA. Inclusive, eu mandei 12 questões para o simulado da ESA recentemente, porque eles vão usando ao longo de vários simulados aí. Certo? Simulados por concurso. Agora, fora isso, o que é que você ainda tem aqui, ó? Fora isso, o que é que você ainda tem? Super revisão de véspera, tanto online como a gente está planejando super revisões presenciais, certo? Certo? Um tira dúvidas aí. Tira dúvidas sobre os editais. Tira dúvidas sobre os editais. Que vem no formato de quê? Raio-X. Raio-X de cada edital que vai saindo, ou dos mais importantes. Então, isso aqui é o que você vai ter no Sou Mais. E você tem o box do Sou Mais, certo? Dentro desse box do Sou Mais, você vai ter o acesso aí aos livros, que são livros das principais carreiras militares, para que você possa estudar. Então, pessoal, não está 100% atualizado, não. Está 200% atualizado. Mas como é, Newton, que uma coisa pode ser 200% atualizada? Simples, pessoal. As aulas gravadas ao vivo estão sendo gravadas agora. A gente tem um prazo até o dia 15 de março para a gente ter 50% do curso concluído. 15 de março. Aulas ao vivo. As aulas ao vivo, elas são aulas que estão sendo agora. Certo? Tudo isso só entra no estúdio com material. E os simulados para concurso são simulados produzidos pelos professores que chegaram. Então, gente, não tem como você ter aí, certo? Não tem como você ter aí, certo? Mas as aulas desatualizadas. Então, esse negócio de atualização aí acaba se tornando, certo? Um traço. Muita gente que entrou no começo do ano, quando ainda não tinha iniciado o projeto 2020, pegou aulas do ano passado. Mas, no mais, está, certo? Tudo atualizado. E com o passar do tempo, alguns professores que você tem contato na plataforma vão ser substituídos por cursos 100% gravados agora no ano de 2020. E assim sucessivamente. Vai também entrar já já, a gente começa a gravar os exercícios. Então, quem quiser mais informações, liga aqui, ó. Vou dar para você. 45, não se preocupa, fala pelo WhatsApp, certo?
9148-0696. 9148-0696. Então, por favor, certo? Não acredita nesse negócio de desatualização. Não acredita nesse negócio de desatualização. Está atualizado e o que porventura você ainda não encontre lá atualizado, está em processo de atualização nesse momento. Ou ele vem no formato de aula do presencial, ou ele vem no formato de aula gravada e você tem acesso aos dois. Perfeito? Alguma dúvida aí sobre isso? Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Newton, fica o que pra gente então, pro próximo evento? Na verdade, nos próximos eventos a gente já começa a destrinchar cada um desses pontos. Mas quando o assunto é primeiro reinado, meu querido, eu divido primeiro reinado em formação política brasileira e crise do primeiro reinado. Então, o que é que tem de importante aí para você? Anteprojeto constitucional de 1823, a Constituição da Mandioca, o estabelecimento do voto censitário baseado na produção de mandioca, certo? Limitação dos poderes do imperador, um projeto que não foi muito bem aceito pelo próprio imperador Dom Pedro I, a dissolução na Noite da Agonia e a Constituição. Primeira Constituição da história do Brasil, ano de 1824, forma de governo monárquica, Estado centralizado, poder moderador, religião católica como religião oficial, garantia da inviolabilidade dos direitos civis e políticos no artigo 179, último artigo do texto constitucional de 1824, parte do texto dedicado ao poder judiciário, ao poder legislativo e à própria família real, inclusive uma parte maior dedicada à família real do que ao poder judiciário, por exemplo. Tá ok? Uma Constituição altamente centralizadora, muitos chamam de tentação absolutista. E depois, a crise promovida pela Confederação do Equador em 1824, a Guerra da Cisplatina lá em 25, certo? A morte de Líbero Badaró, a abdicação do trono por conta daquilo que é a crise de sucessão do trono português. Então, primeiro reinado, a gente vai ver a partir aí do próximo evento, tá ok, pessoal? A partir do próximo evento. Vou interagir com vocês aqui para a gente encerrar. Alguém aí tem alguma dúvida, por favor? Alguma coisa que queira? Já agradecendo aqui a presença de quem, ó? Vamos lá. Tá aqui no final. Já Lucas Gusta Rodrigues Newton. Tudo bem? Pode falar, Gusta. Tentei mandar um e-mail. Não conseguiu não, ô Gusta? Me fala aí, senão eu te dou outro e-mail para tu mandar. Me diz aí se você não conseguiu, que eu coloco outro e-mail aí. É matos.newton@alfaconcursos.com.br, certo? Então, bota outro e-mail para você, não tem problema. newtonmatos@live.com. newtonmatos@live.com. Mas o primeiro é matos.newton. Lucas Limeira, abraço, professor, obrigado pela aula. Beijão, Lucas. Beijo não é coisa de gay, não. Um abraço, então, para você. Certo? Os monitores podem me passar aí. Quem mais aqui? Dúvidas? A Andressa está perguntando, né? Poderiam colocar o e-mail dele. Coloquei aqui na lousa, sem problema, viu? Leon Vitor está dizendo que o evento foi show. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo fato do evento, terem gostado do evento. O e-mail está aqui, Augusta. newtonmatos@live.com ou matos.newton@alfaconcursos.com.br. Espero que tenham gostado desse apanhado aí sobre a história do Brasil. Vou correr, cara, tenho que estar 1 hora do outro lado da cidade de Fortaleza. Todo mundo sabe, tinha avisado isso também com o pessoal aí. É melhor ser feito do que ser perfeito. A gente está aqui desde as 10h15, né, Diego? Desde as 10h15 até agora, né, 5 para o meio-dia. Então, tivemos aí 1h40 de eventos, bem focado com tudo que você pode, né? Obrigado, professor. A Karen Stephanie. Karen, beijo para você. Acompanha as aulas mesmo, viu? Antônio Lucas, eu que agradeço a presença de vocês. Espero que tenha ficado aí claro, dentro do pouco tempo que nós tivemos. A gente se vê nos próximos eventos. Valeu, pessoal.